consegui ser curado disso. Eu vim agradecer a ele. Eu trouxe meu pai também. E ele trouxe já um recado pra mim, da minha família e tudo. E foi ótimo. Nem falei. Ele te falou alguma coisa que te surpreendeu? Exatamente. Era uma coisa que eu ia falar e eu fiquei na minha cabeça. Eu não falei. Aí ele, tem alguma coisa que é assim? Aí ele citou e disse, é exatamente esse mesmo. E aí ele continuou. Ou seja, fez de encontro ao sentido da sua vida, que você já estava esperando, né? Exatamente. E da minha sogra também, falou do filho dela, que ele já sabia e tudo. Foi ótimo. Pra você, então, foi uma boa experiência, valeu a pena ter vindo. Valeu a pena. Te agradeço, viu? Valeu, obrigado. Você vai mandar pra gente os vídeos dos alguns relatos? Mandar, prometo. A gente encaixa alguns, até pro pessoal ver também. Legal. Eu só tenho uma dúvida, porque assim, as pessoas têm, por exemplo, que nem você falou, um planejamento de vida vida terrena, né? Sim. No espírito. Vamos supor que, tipo, uma pessoa que tá doente e tem no planejamento de vida dela terrena, um dos karmas dela, por exemplo, é ter um câncer, certo? E aí ela entra na fila lá pra ver você e tal. Vamos supor, tá? E existe a possibilidade de existir um conflito espiritual entre o planejamento da vida dela, essa parada que ela vai ter que viver, que tá inclusive planejado, e você com a cura, e aí o seu, sei lá, o seu espírito guia, como chama? Mentor espiritual, fala, cara, essa moça ela precisa estar com isso aí. Muitas coisas. O que acontece quando a galera faz a cirurgia, acontece normalmente duas coisas. As dores sempre somem, na hora. Como vocês viram aí, que eu mostrei o vídeo para vocês. Só que algumas pessoas voltam, outras não. Isso depende do mérito, depende se a pessoa já tem um mérito para ser curada, depende do planejamento. Isso, na verdade, por exemplo, quando Jesus vai curar o cego, né? Inclusive tem uma interessante, que nessa passagem os apóstolos perguntam para ele, mestre, o que esse homem fez para ter nascido cego? Ou seja, eles estão falando que se o cara fez alguma coisa para ter nascido cego, é reencarnação, né? Aí eles falam que, na verdade, o cara não fez nada. Ele só estava passando por isso para que servisse de testemunho. Ou seja, o cara não tinha expiação. Ele se ofereceu, sei lá, nascer cego para que Jesus pudesse curá-lo. E Jesus quis deixar isso evidente no Novo Testamento. Mas aí, as pessoas, às vezes, recebem esses tratamentos e, muitas vezes, eles aplicam o tratamento, só que assim, vamos dizer, com cimento mais... Cimento de farinha de trigo, tá ligado? Sim. Tipo, não segura muito bem. Só que a pessoa melhora um pouco, mas depois ela volta a piorar. Como aconteceu comigo na hérnia. Eu achava que estava curado, depois voltava. Só que depois, efetivamente, curou. Então, assim, por quê? Porque às vezes a pessoa tem que passar por isso. Eu convivi com uma pessoa na família que morreu de câncer. Ela fez todos os tratamentos possíveis. Véio. Nos Estados Unidos eu fui junto. No Einstein, os melhores tratamentos de todos. E o único tratamento que eu vi funcionar foi o espiritual, que diminuiu em 30%. Quando eu fiz a cirurgia nela, diminuiu em 30% os tumores, mas não foi o suficiente, voltou, ela morreu. Então, assim, quando a pessoa, às vezes, tem que passar por isso, e quando a gente fala de doenças do tipo câncer, que com certeza é um karma, com certeza é uma expiação, dificilmente a pessoa vai ter esse mérito para ser curado, né? Mas tem muito... Não, perdão. Não é isso, calma. Muitas pessoas têm o mérito, sim, para ser curado, tanto que milhares de pessoas são curadas, né? Mas o que eu quero dizer assim... Não, eu falei errado, também me confundi. Não dá para pagar, então estou usando. Tipo assim, as pessoas têm... Dificilmente elas têm o mérito para não aparecer o problema, isso eu quis dizer. O problema aparece... Se a pessoa já passou o tempo com ela... Vamos supor... O Joãozinho tá lá com câncer. Só que o Joãozinho fez coisas boas na vida dele. Aí o plano superior decide que o Joãozinho não precisa mais ter aquele câncer. Tá fazendo mal para ele. Ele tem um propósito de fazer o bem também, com sinceridade. O que eles fazem? Eles têm que curar aquele câncer no Joãozinho. Só que, fisicamente, não é fácil você tirar um câncer que tá lá se multiplicando, né, do nada. Eles precisam de alguém para fazer esse procedimento espiritual. Só que o Joãozinho é evangélico. Ele não vai no centro espírita. Também não vai pedir para a equipe do Eduardo fazer um tratamento. Eles fazem o cara na igreja. Na igreja existe uma estrutura espiritual que faz a cura. Ou então eles intuem o cara para procurar um centro espírita, entendeu? Ou eles intuem o cara para passar por uma situação X, Y, Z. Acontece bastante isso. Certo. Para cada pessoa tem um tipo de tratamento que funciona melhor. Isso tem a ver com a pessoa ou tem a ver com o caminho que ela tem que percorrer? É que assim, tem a ver com muita coisa, né? Então, por exemplo, o que eu já percebi é que os espíritos têm recursos para mexer no que eles quiserem. Então, se a pessoa tem que passar por aquilo, ela pode fazer
o que for, e não vai dar certo. Mas, óbvio que, tipo, se a expiação dela, por exemplo, se for campo material, for ficar sem grana, e isso daqui, e ela trabalhar isso aqui, ela ultrapassa a expiação dela. E ela acaba vencendo essa barreira. Mas existe sim essas variações. E assim, a verdade é o seguinte, a gente sempre passa pelo que tem que passar. Não adianta. Um exemplo aqui é... Meu pai, eu tive esse exemplo, meu pai que morreu, eu fiz de tudo para ele não morrer na época. Eu resolvi todos os problemas do hospital, porque eu vi que ele... Tive um mentor falava assim para mim, Eduardo, ele vai morrer de tal problema hoje, se você não resolver. Eu ia lá, dava um jeito, não tive que inventar uma história, fingir que era... Nem vou falar aqui, porque senão eu vou estar cometi um crime, tendo que inventar uma história lá para poder resolver o problema mesmo. E eu resolvi aqui, no dia seguinte dava outro problema. Eu resolvi aqui de dar outro problema. Até que chegou uma hora que eu resolvi todos os problemas, meu mentor falou, pode ir embora. Aí eles erraram e ele morreu. Então, tipo assim, isso quer dizer o quê? Eles fizeram esse propósito para me mostrar que quando é para acontecer, velho, você vai fazer o que for e não vai resolver. Vai. Tipo, quando é pro cara morrer, o cara vai morrer, acabou. Só que, claro, que na nossa parte, a gente buscar a solução faz parte do mérito e faz parte também de resolver o problema. Então as pessoas me perguntam, putz, mas se não for pra morrer de Covid, eu vou morrer? Não, mas você pode ficar zoado pra caramba. Seu anjo da guarda pode falar assim, deixa ele se ferrar um pouco, já que ele não foi imprudente, deixa ele pegar Covid, ficar internado aí e depois sair. Sim. Tanto que tem gente que melhora do nada, tem umas histórias assim, né? Gente que não era pra melhorar e morre, e varia pra caramba. Depois que a gente for fazer também a parte final, eu queria te fazer algumas perguntas relacionadas a algumas coisas pontuais que eu já vi você falando, inclusive eu acho bem corajoso, porque às vezes as pessoas não tocam nesse assunto porque é meio espinhoso. Pode falar com quem aí. Então, no final a gente vai falar. Só sou vingador, o resto... Mas eu vou fazer algumas perguntas sobre o espiritismo mesmo, porque algumas dúvidas. Primeiro, e eu sei que tem algumas delas que, tipo, renderiam um podcast só pra elas, tá ligado? Mas eu acho que dá pra gente tentar condensar, porque eu acho que são informações interessantes até pra despertar a curiosidade das pessoas irem buscar. Primeiro, por que aqui no Brasil o espiritismo é forte? Por que não surgiu variações, ou se tem, talvez você deva saber melhor, se tem variações disso nos outros lugares. Mas por que aqui é tão tradicional, assim? Bom... Na verdade, assim, o espiritismo era para realmente ter iniciado no Brasil, só que como os caras não tinham um intelecto muito bom na época, até hoje a gente tá meio bagunçado, né? Já 200 anos atrás era pior ainda, eles mandaram para a França, porque Allan Kardec encarnou lá, o cara é super inteligente, cético pra caramba, mas super sensato, né? E ele foi lá e fez a codificação do espiritismo. Ao longo do tempo, tentaram proibir várias vezes o espiritismo, inclusive na própria França. Na Espanha, Allan Kardec mandou livros para a Espanha, o padre queimou em praça pública, foi proibido em vários locais da Europa, quase foi proibido na França, não foi proibido por causa do imperador lá do neto lá do Napoleão, filho, sei lá, do Napoleão. Então, depois veio para o Brasil, quase foi proibido no Brasil, não foi proibido no Brasil porque o Dr. Bezerra foi político, foi deputado no Rio de Janeiro e trabalhou para que não fosse proibido. Então, o espiritismo tem uma história assim. Na realidade, se voltar um pouco mais, o espiritismo é o consolador prometido, que Jesus falou para João, no Evangelho de João. Jesus fala assim para ele, que ele não vai deixar com que o povo fique à mercê assim, da vida, que ele vai enviar o Consolador Prometido, e o Consolador Prometido vai explicar as coisas que ele disse e ensinar coisas ainda mais avançadas. E esse é o papel do espiritismo. Então, o Consolador Prometido é o espiritismo. E aí, nasceu na França, foi mandado para a América do Sul, né, para o Brasil, e o Brasil é um país que vai, vamos dizer, iniciar a recuperação planetária. Embora pareça até engraçado falar isso, né? Porque a gente tá todo zoado. Logo o Brasil, né? Né? Tipo assim, logo o Brasil, né? Esses políticos e tal. Mas assim, a verdade é o seguinte, que embora a gente tenha bastante expiações, bastante karma, eu, por exemplo, conheço o mundo inteiro. Já viajei várias vezes para vários lugares do mundo, a Ásia muitas vezes, Estados Unidos, tudo. O Brasil tem muita gente evoluída. Tem mesmo. É que aqui é uma mistura, né? A gente ainda tá no meio de muita maldade, etc. O que as outras pessoas têm, vamos dizer, de forma geral, é muita educação. Você vai na Europa, o cara é educado, porque o cara teve uma educação, uma base educacional, nos Estados Unidos também, porque também se você pisar fora, você se ferra, então ele já tem essa cultura e tal.
Em alguns países você morre, né? Então, obviamente, você tem que tomar cuidado. Mas, assim, o Brasil tem muitos espíritos do bem, muitos espíritos evoluídos, mas com grandes fichas criminais no passado, vamos dizer, com grandes débitos. Então, assim, essa recuperação, ela vai realmente iniciar no Brasil. Isso quem está falando não sou eu, é Chico Xavier, que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Espírito Humberto de Campos. Então, hoje, a concentração do espiritismo realmente é muito mais no Brasil. Fora do Brasil, a gente tem bastante brasileiros espalhando por aí. Mas em breve eu acho que vai expandir. Eu já estou começando um trabalho de vídeos. Agora eu estou criando um canal em espanhol, inglês, e alemão, italiano. Então eu já tenho voluntários. Inclusive, se você for um espírita raiz, o seguidor aí quiser fazer vídeo com a gente, procura a nossa equipe aí, contato@edusabag.com. Eu ofereço a sua ajuda, porque hoje mesmo eu estava falando com um seguidor que fala várias línguas e ele disse que está disposto a usar isso para ajudar o espiritismo. Então nós vamos começar a criar tipo o espiritismo raiz, que não vai ser chamado de espiritismo, sei lá como é que vai chamar, em várias línguas, porque hoje com a internet você consegue acertar todo mundo, desde que você tenha as suas estratégias boas de marketing. E eu acho que, assim, claro que eu sou um nada perto do planeta, né? Mas o que eu quero dizer, assim, eu acho que a internet, as pessoas automaticamente vão começar a buscar esse alcance. E o que vai acontecer? Aí é uma coisa um pouco complexa. Nós estamos entrando, a Terra está passando de prova e expiação para regeneração. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos trocando a energia, trocando a sintonia do planeta. Então, vamos imaginar que você está numa sala, que nessa sala tem várias lâmpadas de 5, 10 e 15 volts. Você está tirando as de 5 volts e está colocando mais de 20, por exemplo, ou mais de 15. O que você está fazendo? Você está mudando a luminosidade geral do planeta. Então, os espíritos que estão reencarnando aqui, tem vários espíritos evoluidíssimos reencarnando. Você não conhece criança de 3, 4 anos que você percebe que ela é super evoluída? Quem não conhece aqui? Então, tem espíritos assim de lugares muito evoluídos, super conscientes, que vão reencarnar aqui. E esses espíritos vão trazer o espiritismo para o nosso planeta, digamos assim, com grande força e grande, vão fazer a diferença pra gente e vão trazer o espiritismo. E esses espíritos, eles não vão aceitar qualquer religião. Eles não vão aceitar uma religião que fala que Adão e Eva pecaram, por isso que a gente vai se ferrar. Entendeu? Eles vão aceitar uma religião que tem a lógica, e o espiritismo ele realmente explica tudo. Não tem nenhuma pergunta que não é respondida com lógica pelo espiritismo. Não tem nenhuma. Entendeu? Diferente de qualquer outra religião. Eu vou falar a verdade. Tem gente que fala, mas não sei. Eu respeito todas as religiões, mas o espiritismo é a última tecnologia. É assim que eu penso. É óbvio que eu respeito. Mas, assim, eu respeito também até o cara que é ateu, eu acho que não tem nada a ver, mas para mim o espiritismo é a última tecnologia, acabou. Porque é o que tem a lógica, é o que explica tudo, é o que leva as coisas que têm sentido para todo mundo, né?